Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Palavras de Fé. Aqui é o seu amigo Pastor Giovanni. Que bom ter você conosco aqui neste canal. E nós estamos indo agora para o quarto módulo da série Ministério Profético de Intercessão. Aqueles que são chamados para interceder. Então permaneça aqui conosco. Se você é a primeira vez que está assistindo esse vídeo, eu te convido a assistir o primeiro, segundo e terceiro módulo para compreender, o que estamos falando nestes módulos sobre a série Ministério Profético de Intercessão. Então permaneça aqui conosco, pega um caderno, toma nota e vamos desenvolver mais essa temática, mais o ensinamento sobre o nosso Ministério de Intercessão. Eu tenho falado e repito que todo ser humano é chamado para interceder. Um pai, uma mãe, um jovem, uma moça. Pegamos, por exemplo, uma jovem que foi levada escrava para a casa do chefe de um exército, o Naamã, que ele estava doente, enfermo, e aquela jovem levada escrava, ela apresentou à sua senhora um profeta, falou de um profeta por nome Eliseu, que estava em uma certa cidade, e que se aquele senhor dela, o Naamã, fosse até a cidade onde houvesse o profeta oraria pelo seu senhor e ele seria curado. E o Naamã foi curado após 7 vezes ter mergulhado na água, orientação do profeta de Deus. Mas lembre-se que a peça fundamental ali foi uma jovem levada como escrava para dentro da casa do rei Naamã, mas ali ela intercedeu, ela apresentou a palavra viva para aquela família e Naamã foi abençoado. Então nós vamos falar agora sobre o papel importante do Espírito Santo na vida de um intercessor, tá? A importância e o poder do Espírito Santo na vida de todo intercessor. É impossível termos sucesso no chamado da intercessão se o Espírito Santo não estiver ao nosso lado. Amém? Então nós vamos falar sobre o papel do Espírito Santo no ministério profético da intercessão. Eu leio com você em Romanos, capítulo 8, versículo 26. Romanos 8 e 26, que diz assim: E da mesma maneira também o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito Santo. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, aqui a Bíblia diz em Romanos 8 e 26 que da mesma maneira também o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Então, toma nota aí do quarto módulo, o papel do Espírito Santo, a importância do Espírito Santo no ministério profético dos intercessores. O Espírito Santo nos dá um coração sensível às necessidades do próximo. Sem o verdadeiro amor pelas vidas que sofrem, haverá pouco resultado na intercessão de um intercessor. Então, um intercessor, ele é reconhecido pelo amor que ele tem pelas pessoas, principalmente mediante o sofrimento delas. Se você ora por alguém e você não tem a compaixão pelaquela pessoa, o que é compaixão? É colocar o seu coração na dor de alguém. Se você não conseguir ver nas pessoas o que elas estão passando, sofrendo, e não usar esse instrumento que Deus te deu, esse dom, que é o ministério da oração, você terá pouco resultado no seu chamado. Então, o Espírito Santo, ele nos dá um coração sensível à dor das pessoas. Olha, é quase que impossível um intercessor, uma intercessora dormir em paz
sabendo que ele pode empregar 10, 15, 20 minutos orando por alguém que está passando por luta. Até porque sabemos que nós, filhos de Deus, quando oramos, vemos o resultado das orações. A Bíblia diz que a oração de um justo vale muito em seus efeitos. A oração de um homem, de uma mulher, de um jovem, de uma moça, justos, vale muito em seus efeitos. Por isso que Jó, no momento mais crucial da vida dele, ele não abriu mão do seu ministério profético de intercessão, Ele continuou orando pelos seus amigos, porque eles também precisavam da mão de Deus, ok? Então, o intercessor, na medida que vai desenvolvendo uma vida de oração, a intercessora, na medida que vai usando este ministério de intercessão, orando por algumas pessoas, o Espírito Santo vai gerando mais amor no teu coração. Eu tenho até aprendido algo que eu quero compartilhar com você. Se você quer perdoar alguém que te ofendeu, alguém que te magoou, comece a orar por ela. Ore para Deus abençoá-la. É impossível, depois de 20 minutos que você orou para Deus abençoar aquela pessoa, que você não passe a amar alguém que você orou. Então, alguém te feriu, alguém te entristeceu. Meu querido, você foi atacado por alguém porque você passou a orar por outras pessoas. Começa a orar pelo teu inimigo. Começa a interceder por aqueles que te perseguem. Deus vai te colocar um amor por aquelas pessoas. Então, após 15, 20 minutos que você ora por alguém, que você está ferido, entristecido, Deus te passa a levar a amar aqueles que te feriram. Então, o Espírito Santo nos dá um coração sensível às necessidades do próximo. O Espírito Santo nos fortalece quando nos cansamos nas batalhas. Então, depois de 3, 4 dias, ou no segundo dia que você está em guerra espiritual por alguém, vai vir um cansaço mental, uma fadiga, um desânimo, uma fraqueza, para você não continuar aqueles dias de propósito. Talvez você disse, olha, eu vou jejuar ou eu vou orar por alguém 7 dias, e no terceiro dia você já perdeu a força, você já perdeu o ânimo, você já não tem mais aquela disposição de orar. Isso são ataques espirituais para te enfraquecer, para você não ser constante. Todo intercessor, toda intercessora precisa ter constância, perseverança, como aquela viúva que foi até o juiz iníquo e foi constante, foi perseverante até que o juiz iníquo pegou a causa dela. Então precisa ser quebrado, precisa ser expulso todo espírito da inconstância na vida dos intercessores. Então o Espírito Santo nos fortalece quando estamos cansados, né? Aí a Bíblia diz, a minha graça, diz o Senhor, que é o Espírito Santo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A minha graça, diz o Senhor, te basta para você continuar intercedendo, porque o meu poder, diz o Senhor, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Outro versículo que diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo colheremos, se nós não desfalecermos. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então você precisa entender que quando você está cansado na batalha, você tem o Espírito Santo para te ajudar a continuar naquele propósito. Porque o inimigo ele vem realmente para nos desmotivar, para sugar as nossas energias, nossas forças, para não continuarmos a interceder por alguém que precisa. Então, o Espírito Santo, ele nos fortalece. Enquanto você está intercedendo, ele está te dando forças. Você está orando por alguém, ele está te capacitando ali para não desistir e não parar de orar por alguém. O Espírito Santo nos capacita a jejuar quando a batalha se intensifica. Então, há pessoas que nós iremos interceder
que o Espírito Santo vai nos levar a jejuar. E qual é a finalidade do jejum na vida de uma intercessora, na vida de um intercessor? O jejum, ele vai quebrantar a tua carne. Ele vai tirar as vontades da carne e ele vai te dar domínio na sua oração. A sua oração vai fluir com mais constância. Você terá mais sensibilidade para orar mais. Quando você jejuma, tudo com equilíbrio, tudo, nada extrapolado, mas quando você pode jejuar, entenda bem, nem todo intercessor, nem toda intercessora pode jejuar, porque às vezes essa pessoa está debilitada fisicamente, está passando por uma doença física. Isso não quer dizer que você não pode orar, você pode interceder, mas se naqueles dias você está doente, não jejuma, mas intensifica as suas orações. Então, o Espírito Santo, ele nos capacita a jejuar. Ele te dá forças para jejuar quando é necessário você intensificar uma batalha. E ali o Espírito Santo vai te dar discernimento. Daqui a pouco nós vamos falar sobre discernimento espiritual. Daqui a pouquinho vamos falar aqui nesse capítulo, neste módulo, sobre discernimento espiritual. Então a Bíblia diz que o próprio Jesus, ele buscou jejuar. A Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser provado e para jejuar. Então nós, intercessores, precisamos entender quando é necessário entrarmos com mais profundidade em uma intercessão, em um propósito que às vezes você vai enfrentar ali, principados e potestades, demônios, são valentes que a Bíblia diz, valentes enviados para destruir aquele lar, destruir aquela família. Mas se estamos investidos de autoridades em oração, em santificação, na palavra de Deus, e muitas das vezes no jejum, nós temos mais autoridade em jejum para expulsar aquele mal. Ou seja, teremos um resultado mais rápido quando jejuamos, amém? Mas sempre seja guiado ao Espírito Santo ou pelo Espírito Santo para você começar a jejuar por uma causa. Seja ela por 2 dias de jejum, 5 dias de jejum, o Espírito Santo vai te dizer quando é necessário jejuar e quanto tempo você precisa investir em jejum. Assim como Jesus ficou 40 dias no deserto. O Espírito Santo nos leva a orar, mesmo quando não somos procurados ou chamados por alguém. Entenda bem isso. Haverão momentos que o Espírito Santo vai te levar a orar por alguém, mesmo que aquela pessoa não tenha procurado você. Quantas e quantas vezes eu orei por casais que eu não sabia que estavam em crise e que após uma oração de intercessão, após alguns dias intercedendo por aquelas pessoas, logo me chegava aos meus ouvidos que aquele casal estava naqueles dias passando por uma guerra, por uma batalha. Então o Espírito Santo pode te levar a orar por pessoas que às vezes nem vão lhe procurar. Às vezes aquelas pessoas não vão lhe pedir oração, mas Deus vai te levar a orar por elas. Você não vê em nenhum momento os amigos de Jó pedindo oração por ele, mas Jó estava intercedendo pelos amigos. Jó estava orando para que Deus visitasse os seus amigos. Então, o Espírito Santo nos leva a orar, mesmo quando não somos procurados a interceder por alguém. Tenha essa sensibilidade. Deus pediu para você orar por uma amiga, ore por ela. Não se esquecendo de, em primeiro lugar, se revestir das armaduras espirituais, como temos falado. Então, o Espírito Santo nos levará a orar por alguém, mesmo quando não somos chamados a interceder. O Espírito Santo também nos dirá quando precisamos nos preparar primeiro. Então, ouça bem, há batalhas espirituais, há pessoas que elas estão enfrentando uma guerra tão grande, tão poderosa,
que você não pode orar por elas, interceder por elas, sem antes uma preparação, sem antes você ter um momento de oração, de revestimento, de quebrantamento, de arrependimento pelos seus pecados, sim, pelos nossos pecados. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, existem batalhas espirituais que o próprio Espírito Santo vai te dizer que primeiro você precisa ter um tempo. Existem situações que eu falo assim para as pessoas: olha, me permita tirar no mínimo 2 dias de preparação espiritual para me entrar na guerra pela sua vida. Porque, queridos, olha o que a Bíblia diz. Porque não temos nós que lutarmos contra carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Daniel orou 3 dias, diversos dias, e ele orava 3 vezes no dia, de manhã, à tarde e à noite, de manhã, à tarde e à noite, ou de manhã, meio-dia e à tarde. 3 vezes ao dia, Daniel orava, porque ele sabia que ele estava enfrentando uma batalha espiritual. Então, resumindo, o Espírito Santo também nos dirá quando precisamos nos preparar, primeiro, para depois irmos para uma batalha. Por que Jesus, antes de exercer o seu chamado, o seu ministério de cura, de libertação, por que primeiro ele foi para o deserto jejuar e orar? Uma preparação. Todo intercessor precisa estar sempre preparado, preparada, nunca dar brechas para que o inimigo te enfraqueça na sua autoridade. Não esqueça disso, você tem uma patente espiritual quando você se posiciona em oração. Deus te dá uma patente espiritual. Deus te dá autoridade no mundo espiritual. A oração de um justo vale muito em seus efeitos. Então você precisa entender que há batalhas que você não pode começar a orar por alguém sem antes você se preparar. É importante você entender também que, talvez eu não tenha colocado aqui, peça ao Espírito Santo para cobrir a sua esposa quando você for orar por outras pessoas. Peça ao Espírito Santo para cobrir, proteger o seu marido, os seus filhos. Cubra eles em oração. Peça proteção no seu lar, porque sim, haverá os contra-ataques. Intercessor, intercessora, você precisa ter essa compreensão. Você está mexendo com hostes malignas. Então, isso não é para te paralisar, muito pelo contrário, é para te encorajar mais ainda. Vai entrar numa batalha espiritual por alguém? Primeiro se revista da armadura espiritual e ore pela sua casa. Se for possível, unge as portas, unge o quarto, tá? Esteja mais vigilante nos dias em que você estará intercedendo por alguém, mas cubra o seu cônjuge, cubra a sua esposa, cubra o seu marido em oração, cubra os seus filhos em oração, para que então você possa interceder por alguém. E por último, o Espírito Santo nos dá discernimento. O que é discernimento dado pelo Espírito Santo ao intercessor, à intercessora? Discernimento é capacidade de discernir a origem e a influência de espíritos. É um dom do Espírito Santo que nos permite identificarmos a verdade e o engano, o que é bom e o que é mal. Eu vou ler isso aqui novamente para você entender o que é discernimento espiritual. É a capacidade de você discernir a origem e a influência de espíritos. Então, há intercessores que já estão lapidados nesse ministério, que já sabem, já têm esse discernimento, mas quando você começa agora a ser um intercessor, uma intercessora, o que Deus vai desenvolver em você? A capacidade de discernimento para você saber que influências que estão agindo naquele lar, naquelas vidas. Vou te dar um exemplo, eu até citei esse exemplo em uma das lives. Certa vez, eu e uma intercessora fomos orar por um casal.
E aquele casal começou a compartilhar os seus problemas. Aquela intercessora é uma senhora mais velha do que eu, é uma pessoa que tem idade de ser a minha mãe. Então era uma mulher já experiente no ministério da intercessão, muitos anos exercendo o chamado da intercessão. E me recordo muito bem, isso não tem muito tempo, deve ter mais ou menos em torno dos 2 anos, que aquela mulher começou então a apontar muitos e muitos defeitos só na vida do marido. E ela tinha uma posição de aparentemente ser uma mulher muito santa, uma mulher muito séria, né? E ela sempre criticando, e o marido realmente reconheceu que havia muitas falhas na vida dele. Mas houve um momento que eu e a intercessora, nós fomos orar pela casa, consagrar a casa, e a intercessora falou para mim assim: pastor, o problema não está no marido. Por incrível que pareça, o problema está na esposa. Por mais que ela está passando uma impressão de ser a pessoa mais séria, mais santa da casa, mas o espírito de engano está operando na vida da esposa. E então, quando começamos a orar naquela casa e expulsar todo o mal, espírito de separação, quando então oramos pelo marido, ele não passou mal. Mas quando colocamos a mão sobre ela, o espírito do engano se manifestou na vida dela. Porque até então todos os pastores, todos os intercessores só oravam pelo marido, expulsando o mal do marido. E ela se escondia numa capa de religiosidade, mas o mal estava nela. Então, a capacidade de discernir a origem e a influência de espíritos é isto. É você saber realmente qual é a raiz do problema, quem realmente você precisa orar. Haverão momentos que você vai desenvolver tanto o dom do discernimento, que você vai chegar numa casa e já vai saber onde entrar, quais quartos, quais áreas precisam ser ungidas com mais autoridade, qual área no casal, qual momento no casal que você precisa investir mais tempo de intercessão. Então este é um dom do Espírito Santo que permite identificar a verdade e o engano, o que é bom e o que é mal. E aí, como você e eu desenvolvemos o dom do discernimento? É um dom muito sobrenatural, muito poderoso. Isso é fruto, queridos, de muita comunhão com o Espírito Santo, uma vida de muita renúncia do pecado, uma vida de muita comunhão espiritual com Deus. Mas o Espírito Santo vai te dando um ouvido e uma sensibilidade espiritual para você discernir que espíritos estão atuando naquela família, naquele lar, naquelas vidas. Amém? Então, estes são os papéis do Espírito Santo, como eu já citei aqui, e para o vídeo não ficar muito comprido, o módulo, assista novamente o papel e a importância do Espírito Santo na vida do intercessor, na vida da intercessora. Deus te abençoe e conto com você agora no próximo módulo. Nós vamos falar agora, no próximo módulo, sobre os benefícios que o intercessor recebe quando você se coloca na vida de outras pessoas. O que Deus faz na sua vida? O que Deus lhe dá? O que Deus faz através de você? Que portas se abram na sua vida quando você se torna um intercessor de outras vidas. Conto com você no 5º módulo dessa série Ministério de Intercessão Profética. Até daqui a pouco, em nome de Jesus.